Olá, minha amiga e meu amigo. Hoje eu quero começar com você essa aula contando uma história, para que você possa entender mais ainda o porquê nós estamos aqui reunidos neste curso. Existia uma pequena vila, um homem que era conhecido como o mestre dos lenhadores. O mestre dos lenhadores. Aquele homem sobrevivia justamente daquela pequena floresta, derrubava algumas árvores, depois fazia um novo plantio de outras árvores. E um dia, o mestre dos lenhadores ele foi desafiado. Um jovem chegou para ele e disse o seguinte: mestre, eu quero lançar um desafio para o senhor. E qual seria o desafio? O jovem queria desafiar o mestre dos lenhadores a verificar em uma disputa quem derrubaria o maior número de árvores. O mestre olhou para aquele jovem e não queria aceitar o desafio. Mas o jovem insistiu e aí então, tudo bem, o mestre aceitou o desafio. No dia seguinte, estavam lá os homens para realizar essa contagem da derrubada de algumas árvores. O jovem estava lá também com o seu machado em mãos e o mestre pegou também o seu machado e ambos correram para lados distintos daquela floresta. O mestre pega o seu machado e corre para um lado da floresta e o jovem correu para o outro lado daquela floresta. Alguns minutos se passaram de derrubada de árvores, o jovem muito afobado, querendo derrubar aquela árvore de forma muito rápida. De repente ele teve uma curiosidade, ele parou um pouco, olhou de longe e viu o mestre sentado em uma pedra. O jovem não sabia o que ele estava fazendo, mas ele pensou: bem sabia eu que iria ganhar essa disputa. O mestre está cansado, não consegue mais segurar o seu machado, eu vou vencer. E correu então para a derrubada de árvores e continuou lá com aquela derrubada de árvores e tal. Um pouco mais tarde, ele comendo assim rapidamente, teve uma nova curiosidade. Parou de novo, olhou de longe, coincidência ou não, o mestre estava sentado naquela mesma pedra. E ele correu mais uma vez, quase não se alimentou para poder vencer aquela batalha de derrubada de árvores. E então terminou, já quase escurecendo, o desafio. E o jovem pensando: eu vou vencer porque quase eu não descansei. E quando eu olhei de longe, o mestre estava sentado no mínimo por 2 vezes naquela pedra. Eu não descansei. No final, contagem da derrubada de árvores. O jovem derrubou 3 grandes árvores. O mestre conseguiu derrubar 4 grandes árvores. E o jovem ficou estressado: como é que pode? Eu quase não parei. E como é que isso pode acontecer? Eu quase não me alimentei. E eu olhei de longe e eu estava sentado naquela pedra. Pois é, o mestre então chama o jovem, o mestre dos lenhadores chama o jovem no canto e disse: jovem, eu sentei sim, e teve um motivo. E o mestre deu então um conselho para aquele jovem: nas próximas vezes da derrubada de árvore, você tem que sentar um pouco para amolar o seu machado. Nas próximas vezes, nos próximos desafios de derrubada de árvore, você tem que sentar um pouco para amolar o seu machado. É justamente isso o que nós estamos fazendo aqui nesse curso de comunicação eficaz, que tem justamente o lema: comunique-se agora ou cale-se para sempre. Nós estamos tentando passar para você, nesse processo de ensino-aprendizagem, o melhor da comunicação, para que você possa amolar o seu machado e enfrentar os desafios da vida, enfrentar os desafios desse poder da comunicação, para que você possa vencer e não mais passar procuração para os outros. Então é necessário que você esteja conectado com essas aulas. Se você perdeu alguma ou não entendeu, bota lá o processo de novo, começa a assistir essas aulas, porque tudo isso tem que fazer sentido para você, tá bom? Sucesso então para nós. Vamos lá, vamos em frente. Enredo elaborado e uma narrativa envolvente. Um enredo elaborado e uma narrativa envolvente. Foi justamente a técnica inicial que eu usei com vocês no início desse nosso bate-papo, no início da aula, ou seja, a arte de contar história, que atualmente nós conhecemos no mundo
digital, como storytelling, ou seja, a arte de contar história. Mas isso é utilizado há muitos e muitos anos. O próprio Jesus Cristo utilizava parábolas, envolvendo justamente os personagens da época, objetos, cultura da época, para chamar a atenção, para provocar uma reflexão daquelas pessoas que estavam ali lhe acompanhando em seus sermões. Nós podemos utilizar no meio cristão as ilustrações, mas no mundo corporativo, nesse mundo pós-moderno, nós conhecemos essa arte de contar história como storytelling, com um enredo elaborado e narrativas envolventes. E pode acreditar, você que é palestrante e que quer avançar, você que quer dominar mais a sua plateia, logo nos primeiros momentos, é bom que você tenha justamente um catálogo com essas histórias, com essas ilustrações, que você treine esse enredo, essa forma de narrativa, para poder envolver, cativar a sua plateia. E essas histórias, essa arte de contar história, pode acreditar, também vai lhe salvar em muitas situações. Principalmente na situação em que você foi pego de surpresa, em que você foi convidado ou convidada naquele momento para poder apresentar uma fala, mostrar a sua participação no evento. E com essa correria, às vezes, com certeza pode aparecer essa oportunidade. E como nós falamos, você não pode mais passar a procuração para os outros. A pessoa que está lá na frente com o microfone na mão, a pessoa que está representando a sua empresa, sendo um colaborador participativo, ele tem grandes chances de se destacar. Você que faz parte do marketing de relacionamento, do marketing de rede, em algum momento você vai ter que estar à frente da sua equipe. Isso é, se você quiser crescer na evolução das promoções da sua empresa. Você que é um advogado, uma advogada, você que é um autônomo, você precisa dessa ligação com o seu cliente, com os distribuidores dos produtos, com aquelas pessoas que vão realizar um serviço para você. Você precisa desse processo de comunicação. E você que é palestrante, você que quer realmente avançar como um comunicador de excelência, você precisa conhecer algumas ilustrações, algumas histórias. Você precisa praticar o storytelling, a arte de contar histórias. E é justamente isso que eu quero falar com vocês. Na hora do improviso, o que é que você vai fazer? Certo que eu falei para você o seguinte, existe a nossa aula aqui na plataforma sobre o planejamento. É necessário sempre que você realize um planejamento, mas no momento que você estiver ali naquele evento e você vai ser convidado ou convidada de surpresa, ou seja, na bucha, né? Você de repente estava ali e aí alguém chega para você e diz, olha só, nós vamos convidar você para poder representar a autoridade tal. Ou você vai ter uma participação de 5 minutinhos aqui nesse evento. Vai ser muito importante você usar a sua fala. E aí naquele momento, você que quer representar a sua marca, você que quer se destacar no mercado, você que quer evoluir nesse processo de comunicação, você não vai deixar passar essa oportunidade, não é isso? Não vai passar mais a procuração para os outros. E então, de repente, na hora do improviso, se você foi pego de surpresa, o que você deve fazer? É justamente sobre isso que é um dos primeiros pontos que eu gosto de mostrar para você. Tenha sempre uma história, tenha sempre essa carta em mãos, para que você, naquele momento que será convidado de surpresa, você tenha justamente uma saída. E essa arte de contar história, o storytelling, você tendo essa história já gravada na sua mente, o que é que você vai fazer? Você, de forma rápida, com um processo de mapa mental, você vai tentar enquadrar aquela história para a realidade do público e do evento. Você vai tentar enquadrar aquela história para a realidade do público e do evento. A história é a mesma. Os personagens você pode até dar um brilho especial. Você pode usar processos audiovisuais. Lembra? No início da aula eu mostrei até mesmo uma simbologia de um machado. Eu contei a história do lenhador
do mestre dos lenhadores, de um jovem que estava desafiando, e cada um pegou os seus machados e correram para lados diferentes da floresta. E eu trouxe para vocês a simbologia de um machado, um objeto de plástico, e você pode usar esses processos audiovisuais para dar um charme mais especial, um destaque melhor na sua apresentação. E claro, essas histórias irão lhe salvar no momento que você vai ser pego de surpresa. Agora, eu tenho uma regra aqui que serve para todos os momentos. Se você não tem roteiro, se você não preparou um discurso, se você não teve condições de se planejar nessa correria do mundo atual, desse mundo globalizado, você tem uma regra especial para poder utilizar em qualquer momento, em qualquer palestra, em qualquer atuação de fala em público, em qualquer evento. Essa regra, eu te garanto, essa regra funciona. É por isso que você está aqui no curso. Só quem está aqui no curso recebe dicas exclusivas, tá bom? Robson, então vamos lá. Sem muita enrolação, vamos adiantar aqui. Eu quero te falar dessa regrinha aqui, ó, que eu chamo carinhosamente de regra. Eu vou até destacar aqui uma outra. A regra do tio. Regra do tio. É isso mesmo. T-I-O. Regra do tio. Pensa naquele tio, se você teve uma parentela boa, pensa naquele tio que te fez muito bem. Aquela pessoa que era sua tia ou seu tio que te fez muito bem. E você, quando pensa nele, já agora na fase adulta, diz: caramba, o meu tio realmente foi um destaque na minha vida. Eu tenho uma história com um tio que realmente foi um destaque na minha vida. Então, para poder aplicar essa regra do tio, é muito simples para mim. Mas, Robson, eu não tive nenhum tio que teve destaque. Faz de conta que você teve. Mas só para você gravar ou esse processo de aprendizagem funcionar de forma melhor, eu tenho uma regrinha aqui que irá utilizar 3 letrinhas. A regra do tio. T-I-O. E essa regra do tio vai servir para que você possa utilizar quando você não fez um planejamento. Olha, é muito importante você se planejar sempre, tá? Mesmo que você só tenha ali um dia para se planejar para o evento, é necessário o planejamento. Isso aqui não é uma regra para ser aplicada constantemente. Por favor, lembra do planejamento. Agora, não deu para se planejar, não tem como fazer um planejamento, eu só tenho meia hora, e aí o que é que eu vou fazer? Se você tem uma história, você já pode pensar em como enquadrar o seu storytelling, a sua arte de contar história, naquela situação. Ponto número 1, top de linha. Tenha sempre essas histórias em mãos, para que você possa ter uma saída rápida. Maravilha? Então, e aí você vai agora para essa introdução, você vai ter firmada em sua mente essa regra do tio. E a regra do tio vai te salvar por quê? Escreve aí, tá? Pega agora o teu caderno e vamos escrever aí essa regra do tio. Até me ler aqui a mão. A regra do tio é, primeiro, o T é o tema. Então, qual o tema que você vai falar? Olha, só tem ali 10 minutos, eu fui pego de surpresa, estou em um evento e as pessoas falaram no meu ouvido, você vai ter uma participação de 5 minutos. E nesses 5 minutos, o que é que você vai falar? Qual é o tema? Por exemplo, no meu caso, eu estava lá no evento e de repente me convidaram. Qual o tema que eu irei falar? Se me convidarem é porque eu tenho alguma coisa para poder contribuir com aquele evento na arte da comunicação, na oratória, retórica e estratégias de comunicação. Então o tema é falar sobre oratória, falar sobre comunicação. Então como é que seria, Robson? Um exemplo aí. Olá, gente, sejam bem-vindas e bem-vindas para esse grandioso evento. Bem, eu sou Robson do Monte, consultor em oratória já há 10 anos e hoje vou falar para você de um tema muito especial. Nós vamos falar sobre o poder da comunicação. Ponto. Nós vamos falar sobre o poder da comunicação. E você dá um tempinho de 3 segundos para as pessoas pensarem no tema. Tá? Então, primeiro ponto da regra do tio é o T. Você tem que pensar no tema.
E essa regra, lembrando, serve para aquele momento que você está no desespero. Não tem saída, foi pego de surpresa, não teve como se planejar. E agora, regra do tio. Regra do tio. T-I-O. O T é o tema. Qual é o tema que eu vou falar? O que é que eu vou deixar aqui como mensagem de 5 minutinhos? Então você fala sobre um tema que tem a ver com as características do público do evento. Então o T é o tema, beleza? Não esquece disso. T é o tema. Agora vem o I. O I é justamente a importância, vou botar aqui com outra letra para você entender, importância do tema. Olha só, você vai trazer essa realidade para a sua vida, para o que você defende, para aquilo que você conta todos os dias e te dá brilho nos olhos, para aquela matéria que você está estudando, para aquela ministração que você estudou, se aprofundou lá na Bíblia e vai pregar naquele momento. Você já pregou algum dia e você, caramba, eu lembro que eu já fiz essa mensagem e eu fui pego de surpresa, tive uma oportunidade. E aí o que acontece? Regra do tio. O tema é justamente esse ponto inicial. E você fala o tema, dá um tempinho de 3 segundos para as pessoas raciocinarem do tema. E aí você já entra com a importância do tema. Bem, eu estava falando sobre o poder da oratória e agora qual a importância do tema para a minha plateia? Você como palestrante. Qual a importância do tema que você vai colocar para a sua plateia? Tá bom? Então, por exemplo, se você é uma pessoa cristã, você conhece ali a história do gigante Golias e o pequeno Davi. E você estava ali naquele culto, por exemplo, e não estudou muito, não se preparou para uma mensagem, mas de repente alguém disse, você vai ter a oportunidade de 10 minutos para deixar aqui uma mensagem. Você conhecendo algumas histórias da Bíblia, você já pensa no tema. Golias, Davi, caramba, então, vamos lá. Enfrentando os desafios da vida, ou derrubando os gigantes da nossa vida. Esse seria o tema, né? E aí você pensa em novos temas, você pensa como você vai fazer aquela abordagem do tema, dá 3 segundos e diz qual a importância do tema. No meu caso, participando de um evento de oratória, eu diria a importância do tema. É muito importante nós falarmos sobre o poder da oratória para que a gente possa entender um pouco mais sobre essa habilidade. E essa habilidade comportamental de falar em público vai fazer com que a gente possa avançar na nossa carreira como verdadeiros profissionais, porque a comunicação hoje é uma habilidade mais procurada em todo o mundo para os líderes que querem crescer. A comunicação é necessária para que a gente possa representar a nossa empresa, para que a gente possa avançar cada vez mais como excelentes comunicadores. Comunicador de excelência. Olha aí, a importância do tema. A importância do tema é justamente o que eles irão receber com aquelas informações. O que as pessoas irão ganhar com aquela minha fala rápida. E então vem o O. O O é quando nós falamos da ocupação. A ocupação é por que você está ali para poder falar sobre esse tema? Por que as pessoas devem lhe ouvir? Por que as pessoas devem ficar com você naqueles 10 minutos? Por que você vai fazer diferença na vida delas? Porque você tem uma bagagem, você tem uma autoridade construída em relação àquele tema. E aí, de uma forma mais simples, é como se você estivesse fazendo a propaganda, a sua propaganda, tá? Nós vamos falar do tema o poder da comunicação ou o poder da oratória, qual a importância do tema para vocês, e eu tenho convicção, eu tenho certeza, ao longo dessa minha trajetória de 10 anos, formando novos oradores, palestrantes, efetuando mentoria para essas pessoas, eu vi justamente a transformação. Quando as pessoas começaram a estudar mais e a se aprofundar nessa habilidade comportamental de falar em público, eu percebi realmente que vários profissionais tiveram uma mudança, um avanço na sua carreira profissional. Então, tudo que eu vou colocar aqui hoje não é achismo, tem estudo justamente baseado na ciência, que tratam também a oratória como a arte de falar em público. Então, fica comigo durante esses minutos, nós vamos avançar nesse tema, o poder da oratória. Olha aí,
De uma forma assim, meio que simples, eu coloquei um pouco do meu currículo, tá bom? Não exagera nessa hora de falar da sua autoridade no assunto, mas de uma forma sutil, coloca a tua ocupação, ou seja, você vai fazer a sua propaganda, o porquê que as pessoas devem lhe seguir, porque você tem autoridade construída no assunto. Gostou então aí dessa regra? Essa é a regra do tio. E você vai juntar essa regra do tio junto com a arte de contar história. Tenha histórias em mãos. Tenha histórias na sua mente. Umas 3, 4, 5 histórias que você vai escolher a melhor para aquele momento que você foi pego de surpresa. E aí você conta a história. Antes disso, você usa a regra do tio, que é na introdução, o tema, a importância do tema e a ocupação. E depois você entra com um storytelling muito top e você salvou a sua alma. Você foi pego de surpresa, mas salvou a sua alma porque você lembrou da regra do tio e lembrou de alguma história ali e já preencheu os seus 10 minutos. Foi sucesso total, tá bom? Vamos avançar então para as próximas aulas.